Graça e paz por parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, pastor Silas Rebouças Nobre está diante de você para uma breve meditação hoje com o tema Cante. O texto sugerido pelo devocional presente diário é o de Juízes capítulo 5, do verso 1 ao verso 31. É um verso longo que nós sugerimos que você faça essa leitura em casa. Se trata de um episódio histórico da vida do povo de Israel, quando ainda não havia rei e o povo já estava habitando e enfrentando os cananeus para tomar posse efetiva das terras. E eles enfrentam um período em que Jabim, rei de uma das regiões de Canaã, subjugava o povo de Israel, que habitava naquele tempo provisoriamente em tendas. Pois bem, e tinha ele, Jabim, um comandante chamado, o comandante do seu exército, chamado Cícera. Era o general poderoso e tinha milhares de carros de fogo e um exército muito poderoso. E Cícera fazia questão de estar sempre mostrando o seu poder e também de humilhando os seus inimigos. Nessa história e nesse episódio, nesse tempo, aparecem duas mulheres que são celebradas no Antigo Testamento e que não devem ser evidentemente esquecidas. Uma é muito rápida a sua presença, que foi Jael, esposa de Heber. É quando Cícera, o comandante, fez uma investida muito grande contra Israel e Deus, de um modo maravilhoso, deu a vitória para o povo de Israel. De modo que o exército de Cícera foi destroçado, foi vencido, foi abatido, mas Cícera conseguiu escapar e se refugiou na casa de Heber, nas tendas de Heber, e Jael o atendeu, a esposa de Heber. O atendeu porque o seu marido, Heber, era aliado do rei de Canaã. E assim, então, quando Cícera estava exausto, dormindo, depois de ter bebido, depois de ter se alimentado um pouco, Cícera tomou uma estaca dessas de tenda, e também uma marreta e cravou na testa de Cícera, de modo que esse vazou até a terra. Cícera, então, desapareceu. E assim foi uma vitória extraordinária, porque Cícera atuou com essa orientação de Deus para dar uma vitória completa a Israel. Mas a história de hoje foca mais no tema Cante, porque a gente vê no versículo 12 essa expressão: desperta, 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 Débora, e entoa cânticos para Deus. Quem era Débora? De acordo com esse texto, Débora era juíza em Israel, que julgava o povo. Naquela época não tinha rei, era um instrumento de Deus, uma profetisa, e ela julgava o povo de Israel debaixo das palmeiras. E então a gente percebe agora, nesse momento de uma transição do povo, né? A vida dessas mulheres, uma que atua com poder material e força, e a outra que atua com poder espiritual dado por Deus para fortalecer, para revigorar o ânimo do povo e particularmente dos comandantes do povo de Israel. Foi esse o trabalho de Débora, principalmente. Então, Deus chama Débora, desperta Débora, e entoa cânticos. Isso é realmente muito importante. Se a gente observa na palavra de Deus a importância do louvor, porque não é apenas um cântico qualquer, porque mesmo um cântico, se não seja exatamente ou expressivamente, explicitamente um louvor a Deus, ele é muito importante. Observe como nas corporações militares se canta, particularmente no exército. Quantos hinos patrióticos existem
E esses hinos realmente renasce aquele espírito de patriotismo, de heroísmo, aquele chamado orgulho santo, se é que existe orgulho santo, de ser patriota. Graças a Deus nós temos visto, apesar de todas as aflições que o Brasil está passando, esse período muito difícil, né, a gente percebe que tem se cantado, se revigorado, tem se relembrado os tempos antigos de patriotismo, cantando hinos. Porque eu fui, quando criança, frequentava a escola que todos os dias a gente entrava em forma antes de ir para a sala de aula e cantava um hino à bandeira, um hino nacional, outro tipo de hino da independência, etc. Assim são as corporações militares. Como, por exemplo, nós estamos vivendo também em época de Copa do Mundo, tem algumas músicas que lembram aqueles tempos vitoriosos do Brasil em Copas passadas, né? E nós estamos vivendo, então, esse tempo. E, a propósito, tem muita gente acampada em frente a quartéis pelo Brasil afora, cantando, inclusive, hinos patrióticos, não é? E esperando uma solução que venha de Deus, seja através das Forças Armadas ou através dos poderosos desse mundo, mas de alguma forma Deus atue com graça e poder sobre a vida do povo brasileiro. Ele não esteja atento apenas para um determinado segmento religioso, mas esteja atento para o futuro e a segurança do Brasil a que nós clamamos. Mas é importante clamar, é importante o trabalho da Débora de encorajamento, porque ela tá sendo convocada a dizer para o povo, cante, louve ao Senhor. Então, por que cantar num tempo tão tenebroso, num tempo tão difícil, num tempo de transição como esse? Porque o louvor agrada a Deus. É uma das formas mais expressivas de glorificar o nome de Deus, é através do louvor. E o louvor, quem está louvando, realmente ele fica assim como que protegido com uma áurea, protegido a fugir das circunstâncias adversas e focar na libertação de Deus. Por isso que se diz com frequência, e se diz com muita também precisão, que o louvor é libertador. Eu fico lembrando reformadores ou pré-reformadores como John Hus e como Jerônimo Savonarola, particularmente esses dois, que foram queimados vivos na época um pouco antes da reforma, e diz a história que eles, quando estavam sendo queimados, eles cantavam louvores para Deus. Ou seja, estava no meio do fogo, mas o seu espírito estava realmente liberto, não estava preso às circunstâncias. Aí então a importância de louvar a Deus em épocas tão adversas e difíceis. E Débora é chamada a despertar e a cantar e romper em louvores a Deus, como diz o verso 12 do capítulo 5 de Juízes. Então, o louvor anuncia que a resposta vem de Deus, que os poderes de Deus são maiores, que Deus está atento e está para socorrer e prover as necessidades do seu povo, da sua pátria. Era o povo de Israel que estava sendo oprimido, era o povo de Deus que estava sendo oprimido. Então, Deus chama Débora a despertar e a irromper com louvores. O louvor, portanto, anuncia e reanima as pessoas na confiança a Deus. E sobre confiança a Deus, queridos, eu lembro agora de Isaías 40, verso 31, quando diz que os que esperam no Senhor renovam suas forças, voam como águias, andam e não se cansam. Que os que esperam no Senhor realmente têm um fortalecimento que vem de Deus para vencer as adversidades. Então, particularmente nesse momento que o Brasil está vivendo, lá fora, uma Copa do Mundo, mas internamente,
está vivendo uma crise muito grande, o povo de Deus deve estar atento, esperando sim, esperando que Deus providencie, seja através dos poderosos, dos políticos ou das Forças Armadas, uma providência que livre o Brasil e livre a futura geração do Brasil de regimes e sistemas nefastos, porque eu estou falando nefasto, não é por falar, é a história de outras nações vizinhas a nós na América Latina que estão em situação difíceis porque caíram exatamente neste engodo. Então, vamos esperar no Senhor. Cante louvores a Deus para que você não fique tão preso às circunstâncias adversas que nos rodeiam, nos oprimem, mas que estejam confiantes no Senhor, porque os que esperam no Senhor renovam suas forças. Portanto, cantem louvores a Deus. O louvor agrada a Deus, o louvor traz a libertação. Em nome de Jesus, assim Deus o abençoe. Pastor Silas Rebouças Nobre, presente no YouTube, nos visite, não é? Para ter outras mensagens e outras meditações como essa. Que Deus seja piedoso e misericordioso e abençoador a todos nós, família, e ao nosso Brasil. Amém. Em nome de Jesus.